Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Amo História, né? Vocês viram aqui que agora tem uma nova visualização, um novo estilo aí para o nosso canal, né? Um novo design. E vamos continuar então com a nossa matéria lá, matéria sobre Roma, né? Ficou faltando o último vídeo, o vídeo sobre Roma Imperial. Recebi algumas mensagens aí do pessoal querendo receber logo o vídeo de Roma Imperial. Então vamos dar sequência para fechar essa matéria de Roma Império, certo? Vamos lá. Bom, conforme nós vimos na aula passada, né, na aula de República, o imperador, o império, na verdade, o Império Romano começa quando Caio Otávio assume lá o poder, né? Ele centraliza o poder depois de vencer Marco Antônio no segundo triunvirato, lá naquela disputa entre os três, né? O Caio Otávio acaba vencendo Marco Antônio. Marco Antônio vai lá para o Egito, tem que se suicidar lá com a sua amante lá, que era a Cleópatra, né? E aí Caio Otávio volta para Roma e começa a receber lá vários títulos, né? Ele começa a receber o título de cônsul vitalício, de censor, de príncipes, né? Até que ele recebe o título de Augusto, que quer dizer o quê? Divino entre os homens. E a partir de então tem-se o início do Império, né? Ele vai adotar também a denominação de César, né? Então aí a partir dele todos os imperadores são chamados de César, né? Inclusive Jesus, né, quando viveu, segundo a Bíblia, o relato bíblico, quando ele fala lá, dai a César o que é de César, ele está falando justamente desse imperador aí, né, do Caio Otávio, e ele assume aí então como imperador, e todos os imperadores romanos vão adotar essa denominação de Augusto e de César, tá? O imperador então ele vai ser o centro do poder. Quer dizer que acabou o Senado, não existe mais nada daquilo lá? Existe, tudo continua existindo, mas ele tem o controle militar e ele tem o controle do Senado, né? Então, na verdade, aquelas instituições continuam existindo, mas elas estão todas submetidas, subordinadas aí ao poder desta figura agora que é o imperador romano, tá? No período do Império Romano, então, a Roma vai expandir ainda mais o seu território, como podemos ver nesse mapa aqui, né? Essa região aí em laranja mais escuro são as regiões que vão fazer parte aí de Roma a partir do Império, né? Então temos lá as divisões. Ó, o primeiro roxinho lá era no período da monarquia, depois essa expansão num begezinho, né? Um laranja mais claro no período da República e por fim a expansão maior no período do Império, né? Roma então acaba conquistando toda aquela região em volta do Mar Mediterrâneo já desde a República, né? Mas agora ela está consolidada aí com né, que ele chamava de Mare Nostrum, né, todas aquelas questões que nós já vimos. O que vai acontecer no período republicano? O imperador, né, a partir de Caio e os seguintes, né, são vários imperadores. Aliás, uma coisa interessante é que a partir daí, né, nós não temos não necessariamente o próximo imperador vai ser o filho do imperador atual, né? Aliás, isso aconteceu poucas vezes, porque o cargo de imperador estava ligado ali ao controle do poder, né? Então, ao controle do exército, né? Então a gente vai ter vários militares ali disputando o poder, isso vai fazer parte. Para controlar o exército, para controlar tudo isso, e os problemas internos, né, que a Roma republicana estava cheia lá, nós vimos que teve uma guerra civil, o Império vai adotar uma política chamada de política de pão e circo, né? Que é uma política assistencialista, né, de dar ali alimentação, distribuir alimentação, né, distribuir pão, distribuir cereais aí para a população mais pobre e fazer jogos, né, fazer competições esportivas, principalmente as disputas entre os gladiadores nas arenas, né, mas não só isso, várias festividades eram feitas para que a população ficasse ali anestesiada, né, se alimentando, se divertindo e
não focasse a sua atenção no governo, né, em criticar o governo. Essa política do pão e circo a gente costuma usar até hoje, né? Às vezes acontece alguma coisa aí no nosso país e a gente fala assim, tá adotando a política do pão e circo, ou seja, está distraindo a população para que ela não preste atenção no que está acontecendo no governo, tá? Outra coisa que vai acontecer, desde o Caio também, é o estabelecimento do chamada Paz Romana, né? O Pax Romana, né? Com X ali. A Paz Romana é o seguinte, lembra que a Roma foi expandindo, né? Nós vimos isso aqui no mapa, ela foi expandindo, até chegar num ponto em que ela decide parar a expansão e manter as suas fronteiras para cuidar das questões internas, né? Então a gente tem uma estabilização das fronteiras, uma diminuição do expansionismo e aí uma proteção, né? Esse exército vai ser utilizado muitas vezes para resolver problemas internos ali, tá? Essa pausa na expansão aí, né, vai acarretar problemas muito sérios, vai acarretar o fim do Império Romano, nós vamos ver lá na frente, tá? Então, é nesse período que Roma, né, atinge essa extensão territorial máxima e constrói-se muito nesse período, né? O imperador, naquela política do pão e circo, constrói lá aquelas grandes arenas, né, para os jogos, né, para as atividades, constrói estradas, né, coloca ali, né, como a arquitetura romana como centro ali das atenções, né, se desenvolve bastante essas questões todas e Roma vive um período de auge, certo? Exemplo disso está aqui, ó. O maior anfiteatro construído, chamado de Anfiteatro Flaviano, foi construído aí entre os anos de 68 a 90 depois de Cristo, tá? Ele passou por uma reforma ali, na verdade eram 3 andares, depois eles fazem um 4º andar e ele vai chegar aí a quase, né, entre 80, alguns falam de 90 mil espectadores para assistir os jogos, né? Ele ficou conhecido como Coliseu, né? Não pelo seu tamanho, mas sim pela estátua que ele tinha, né? Ele tinha uma estátua ali, se eu não me engano é de Nero, né? Mas tem uma estátua gigantesca ali, né? Colossal ali que a gente pode ver naquela imagem ali embaixo, tá? Essa estátua não existe mais, mas Roma tem então esse grande anfiteatro onde aconteciam as lutas dos gladiadores, né? Aliás, o Coliseu tinha um sistema lá de elevadores, né? Então eles queriam transformar aquela luta, né, que estava acontecendo ali numa luta temática na África, tal. Aí eles acionavam os elevadores assim, subiam umas palmeiras, subia um leão, subia um tigre, né? Então tinha todo esse sistema aí bastante complexo para a época, tá? E aí, depois desse período de auge, né, eu falei que Roma parou de expandir, e aí a consequência vem, né? Quais são as consequências? Primeiro, um desagrado aí dos militares, né? Então, aquele período de crescimento do Império, aquele primeiro período do Império é chamado de Alto Império, né? Quando Roma está crescendo, está cuidando das questões internas, está construindo, tudo mais, né? Depois, a partir do século III, é o chamado período do Baixo Império, né, que é a decadência aí do Império Romano, que é o período final aí do Império Romano. E o resultado, né, isso tudo acontece por causa das coisas, das decisões lá do Alto Império, tá? Então, Roma decidiu parar de expandir, de conquistar território, né? E aí você tem uma diminuição no número de trabalhadores escravos. Por quê? Porque nós vimos nas aulas anteriores que a fonte de obtenção de escravos era através do domínio, né, da conquista territorial. Então você escravizava uma população. Se você não tem uma renovação desses sistemas de obter novos escravos, esse número de mão de obra acaba diminuindo, né? E se tem menos escravos trabalhando, diminui também a produção agrícola, né? Com a diminuição da produção, a outra consequência vai ser o quê? O aumento no preço, tanto dos escravos quanto dos produtos agrícolas. Então temos aí um monte, né, uma bola de neve, aí uma coisa vai levando a outra, tá? Essa crise toda é chamada de crise geral, crise do século III ou crise geral do Império Romano, né? A crise do Império Romano, que acontece isso, né? Os preços aumentaram, né? Nós já vimos, os preços aumentaram e aí as atividades mercantis começam a diminuir, o comércio começa a diminuir, o comércio começa a ficar local, né? Tem uma regionalização das atividades produtivas, né? A economia se torna uma local, então aquelas grandes rotas comerciais que cruzavam todo o Império Romano deixam de existir.
e a economia se torna cada vez mais local ali, né? Por causa da, então não circula mais aquele tanto de produto, né? Temos uma diminuição do comércio de um modo geral e uma diminuição da riqueza aí desses comerciantes, né? Da atividade comercial e da riqueza dos comerciantes. E aí, aquelas mercadorias todas que circulavam pelo Império Romano como um todo param de chegar, principalmente lá na capital, né? Na cidade de Roma, param de chegar, né? Então aquelas elites que antes tinham alimentos lá da Península Ibérica, tinham alimentos de toda a parte que fazia parte do Império Romano, agora não chega mais esses produtos. Tem uma queda na produção, né? Não chega mais tanto produto alimentício para Roma. E aí as populações começam a sentir problemas como fome, né? Se você tem menos impostos, né? Os impostos eram arrecadados através da produção e da comercialização. Se diminuiu a produção, diminuiu a comercialização, você não tem tanto imposto assim. Se você não tem tanto imposto, você não tem dinheiro para investir na segurança, nos militares, por exemplo, né? E aí o descrédito dos militares e a fúria dos militares começa também a acontecer, né? Você tem um enfraquecimento do exército, dos recursos do exército, tanto para proteger as fronteiras quanto para proteger as cidades ali, né? E aí os militares começam a fazer revoltas, né? Começa a ter disputas de poder entre grandes generais, né? Tudo isso, o clima não fica muito favorável ali na Roma antiga, na Roma imperial, né? Começa a ter algumas revoltas, inclusive revoltas populares nas cidades, porque a população, os recursos não chegam, os alimentos não chegam, a população começa a passar fome, e aí começa a surgir banditismo, né? Começa a surgir crimes, né? Pessoas que estão roubando ali alimentos, né? Começa a acontecer uma crise geral das cidades ali romanas, e aí a população, para se proteger disso, começa a abandonar as cidades, tá? Então você vai ter um processo de êxodo urbano, as pessoas estão saindo, deixando as cidades, e um processo de ruralização da economia. Então, se durante o auge do Império Romano e da Roma República era o comércio, a atividade nas cidades, que era o que marcava aquela sociedade, agora isso começa tudo a ruir, né? Você tem uma ruralização da economia local, cada vez menorzinha, né? E temos como consequência um enfraquecimento geral do exército, e esse enfraquecimento geral do exército é percebido pelos povos bárbaros. E aí nós vamos ter o começo, a invasão dos chamados povos bárbaros, né? Nós vamos caracterizar esses povos lá na frente, né, nos próximos assuntos, mas já vale a pena falar aqui que o exército romano, né, e o contato aí com os chamados povos bárbaros nem sempre ele foi violento, né? Muitas vezes eles estabeleceram limites, estabeleceram acordos ali, né? Então o povo ficava, né, os chamados povos bárbaros eram aqueles que viviam fora das fronteiras de Roma, né, do Império Romano, né, e não falavam latim, eram chamados pelos romanos de bárbaros. Esses povos nem sempre a convivência deles era violenta. Muitos inclusive estabeleciam parcerias com o exército romano, foram contratados ali como mão de obra, como mercenários pelo exército romano, para proteger as fronteiras, né, para proteger o local, e eles vão percebendo, muitas vezes esses bárbaros, né, que estavam fazendo parte do exército romano, começam a perceber que esse exército está ficando cada vez mais enfraquecido, né? E aí eles vão tomar aí a atitude de invadir esse império mais à frente aí, tá? Outra coisa que vai acontecer também nesse processo de crise é o estabelecimento do colonato. O que é o colonato? Essas pessoas que fugiam das cidades e iam para o campo, chegavam no campo, né, eles estavam em busca de emprego, em busca de uma forma de sobreviver, né? Então ela vai se refugiar nas grandes propriedades agrícolas e lembra dos clientes, né, aqueles plebeus que viviam na dependência ali dos patrícios. Esses caras, né, vão se estabelecer como clientes, mas aí o Império Romano mesmo, o governo de Roma, estabelece uma nova forma de contrato ali, né, que é o chamado de colonato, né, é uma nova relação de trabalho aí. Essas pessoas vão se tornar colonos, né, sob a proteção de um senhor que vai dar para eles ou terra, né, ou vai dar alguma área para eles produzirem ali, e aí eles vão ou pagar impostos ou prestar serviços para esse proprietário das terras, né, estabelecendo o colonato. Por que é importante o colonato? Por que eu estou chamando a atenção a ele? Porque ele vai ser a base da servidão lá na Idade Média, tá? Então prestem atenção, isso tem origem aí no final do Império Romano.
Outra coisa que vai acontecer, esse império começa a, né, os povos bárbaros começam a invadir, né, na verdade eles são levados a invadir, né, tem um povo de origem mongólica ali, né, o povo Huno, que era um povo, né, bastante temido aí, né? Diziam várias lendas lá que Átila, o Huno, grande líder deles, não descia no cavalo de hora nenhuma, né? Dormia até no cavalo, né? Então os Hunos são guerreiros que vêm com cavalo, eles têm uma força muito grande, eles são temidos. E esses povos começam a se deslocar ali, invadindo as áreas ali da onde viviam esses povos germânicos, e esses povos germânicos, com medo deles, começam a ir e forçar a fronteira do Império Romano, e começam a invadir o Império Romano, né? E aí eles percebem que esse império está cada vez mais fraco, né? Que o exército está fraco e eles começam a invadir, né? Então são vários povos invadindo o Império Romano e esse império vai se fragmentando ali, tá? Para tentar resolver esse problema de administração, né, são tomadas algumas medidas. Primeira medida foi o imperador Diocleciano. Ele tenta salvar o império, ele estabelece uma divisão do império, chamada de tetrarquia. No ano de 293, ele divide o império em 4 territórios, cada um com a sua capital, cada um com o seu imperador, né, para ver se facilitava e controlava melhor cada espaço menor ali, controlava melhor, administrava melhor sua região. Mas isso acaba não funcionando, sai mais caro, porque você tem que construir uma nova capital, você tem que, né, estabelecer ali os governantes e tal. Tudo isso vai acabar saindo mais caro, não vai resolver o problema e esse sistema da tetrarquia vai funcionar só até o ano de 313 e aí ele é abandonado. Em 395, outro imperador, o imperador Teodósio, decide fazer uma nova divisão e aí ele divide o império em 2, tá? E essa divisão vai persistir. Cria-se o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital na cidade de Constantinopla, né, antiga Bizâncio. Quando o imperador Constantino vai e domina aquela área lá, ele muda o nome da cidade para Constantinopla, né, e fica esse nome. E aí, essa seria a capital então do Império Romano do Oriente. Essa divisão em 2 partes do Império Romano vai persistir. A parte oriental, depois da queda do Império Romano do Ocidente, vai se transformar em Império Bizantino, retomando esse nome aí que era o nome da capital ali antes, né? Mas o território do Império Romano ocidental vai acabar sofrendo aí essa invasão dos povos germânicos e eles vão sofrer, né? Inclusive aí, ó, para resolver, para acomodar esses povos germânicos, tal, o próprio império, né, nas suas fronteiras ali, começa a fazer territórios federados, né? Começa a fazer acordos com esses povos, olha, vamos doar uma terra aqui para vocês protegem isso aqui, vocês vêm para o nosso, ajudam o nosso exército, né? Essa mistura entre esses elementos chamados bárbaros e a cultura romana vai, né, gerar uma nova cultura que vai ser a cultura que vai dar origem aos reinos, os reinos germânicos, né, que vão ser posterior já na Idade Média ali, né, no início da Idade Média, tá? Então vai ter uma mistura ali de elementos, né, entre esses povos bárbaros. Eles começam a aprender várias coisas, inclusive aprender o latim, né, e aprender várias coisas da cultura romana e também alguns traços da sua cultura passa aí. Né, gera essa nova mistura cultural, tá? E aí, aqui nós temos nesse mapa uma amostra aí dessa divisão do Império Romano, em laranjinha ali, claro, o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente. Este aí vai permanecer até o fim lá da Idade Média, né? A queda do Império Romano do Oriente, né, quando Roma é invadida pelos povos germânicos, decreta o fim da Idade Antiga, tá? Ali nós temos aí uma amostra aí desses povos bárbaros, né? Então lá mostra os hunos chegando ali numa setinha marrom, tá? Bem aqui em cima, ó, hunos, né? Os hunos vão chegando e vão afastando outros povos ali, ó, os vândalos, os ostrogodos, os burgúndios, os suevos, né? Os francos, eles vão todos entrando ali nas fronteiras do então Império Romano, né? E começa a misturar essas questões todas. Esse império começa a se fragmentar, certo? Durante o Império Romano também acontece outra coisa importante, que é o fortalecimento do cristianismo. Vocês podem ver aqui nesse tópico, fortalecimento do cristianismo, né? Essa religião passa a ser uma religião
perseguida, né, ameaçada, e se torna a principal, a religião oficial do Império Romano. Tá? Como é que vai acontecer isso? No início, os cristãos eram perseguidos, né? Inclusive os espetáculos na arena, lá, as mortes, tal, né? Joga aos leões lá, eram cristãos, né? Muitas vezes eram as comunidades cristãs que eram apreendidas e eram jogadas lá, tá? E aí, só que essa religião ela vai crescendo, né? Ela vai se tornando cada vez mais popular, vai recebendo mais adeptos, e aí os imperadores percebem que se eles forem contra essa religião, eles vão estar em maus lençóis e começam a aceitar o cristianismo. Já no Baixo Império, em 313, é concedida a liberdade de culto aos cristãos, então eles passam a não são mais presos, não são perseguidos, né? O documento que estabelece isso é o Edito de Milão. Em 380, o outro edito, o Edito da Tassalônica, transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano, quando eles já têm aí a maioria da população, aí já estão infiltrados nessa população. O próprio imperador, às vezes, né, com a influência da sua esposa, dizem que é a influência da esposa dele, que era católica, né, faz ele se convencer, mas provavelmente por fins políticos, para receber o apoio aí dessa população, que agora é bem grande, ele transforma a religião oficial do Império Romano no cristianismo. Tá? E aí, em 391, os cultos pagãos, ou seja, aqueles que não eram cristãos, passam a ser proibidos e perseguidos. Então, ó, percebam, lá no início o cristianismo era perseguido, aí ele vira a religião oficial e agora ele passa a perseguir os outros. Né? Então temos essa mudança, essa transformação aí. E aí, esses povos bárbaros, né? Quem que é esses povos bárbaros que eu falei que invadiram? Os povos bárbaros eram aqueles que viviam fora do Império Romano, né? Os povos germânicos ali, em sua grande maioria, mas não só eles, né? Temos os celtas também, temos outros povos que não falavam a língua oficial de Roma, o latim, tá? Então são povos de origens diversas, né? Eslavos, mongóis, tártaros, germânicos, etc. E aí eles começam a penetrar esse território nesse processo que nós vimos aí de enfraquecimento das fronteiras e tudo mais, até que Roma é invadida várias vezes, né? Em 410 Roma vai ser saqueada por Alarico, o rei dos godos, de um desses povos, né? Os godos, que vão dar origem ao termo gótico, né? Vem lá dos godos. E em 476 nós temos Odoacro, que é esse cidadão que está representado nessa imagem aí num cavalo, acabando com o Império Romano, invade Roma e ele tira do trono, ele depõe ali o imperador, que era o Rômulo Augusto, e ele estabelece então o fim, né, essa data 476 estabelece o fim do Império Romano, tá? Quando Roma então é invadida. Mas isso é um longo processo, tá? Nós temos aqui na imagem o imperador, inclusive, né? Bem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo o imperador baixando a cabeça e o Odoacro ali, né? O líder desse povo bárbaro aí que vai chegar lá. E aí vão ser formados aí vários reinos, tá vendo? Onde era o Império Romano, vão ser formados vários reinos no processo aí da Idade Média, que nós vamos ver matéria mais à frente aí, certo? Legado romano. O que os romanos deixaram para nós? Né? Primeiro, o direito. Né? A base da ciência jurídica do Ocidente é o direito romano. Né? A ideia de que a família é a célula-mãe da sociedade, né? A célula ali, inicial da sociedade, vem lá do direito romano. Nós temos muito do direito romano. Quem for estudar direito aí vai aprender muito, vai estudar direito romano. O cristianismo, né? A religião lá que nasce ali em Roma, no Império Romano, e se torna a religião principal ali do Império Romano e acaba sobrevivendo aí depois do fim do Império Romano. A arquitetura, né? A Roma vai ser primorosa pela sua arquitetura, né? Os grandes arcos que eles utilizam, né? As abóbadas, né? As cúpulas, tudo isso são exemplos da arquitetura romana, e também os anfiteatros, os arcos, as colunas, né? Os aquedutos, né, para transportar a água para as cidades romanas, né? Tudo isso são construções romanas que a gente vai herdar. O latim, a língua, né, a língua dos romanos, vai ser a base das outras línguas que vão se formar, muitas nesses reinos aqui, né, que vão se formar. Então,
Muitas dessas línguas vão vir do latim, né? Como o nosso português, por exemplo, né? O português é uma língua latina, né? Ela descende do latim, né? O espanhol, o próprio italiano também são, tá? A ideia da república, né? Na política, né? O grande legado político da Roma é essa ideia da república, a ideia de um bem público, né? Que o bem ele é de todos e não uma propriedade pessoal, como é a ideia da monarquia, né? O rei ele faz o que ele quer, que é tudo dele. Numa república não, né? O bem é comum a todos, o bem público. E as mitologias, né? Que eles herdaram muitos dos gregos, mas a mitologia latina também vai se desenvolver, que estão presentes aí em livros, né? Em quadrinho, em tudo, né? Na nossa cultura. Então aqui alguns exemplos para vocês deste legado romano, né? As casas de banho, né, dos romanos, né, as termas romanas, como essa aqui embaixo, né, os arcos, né, vão inspirar o próprio Coliseu, né, as colunas, essa aí é a coluna Trajano ali, que é tipo uma história em quadrinho contando ali as conquistas do imperador Trajano. E aí temos essa ideia da cúpula, isso aí é o panteão, né, romano lá, com essa ideia, com essa cobertura, né, uma meia bola ali, né, uma cúpula arredondada. Isso tudo aí é a criação romana, né? Faz parte do legado romano. E aí, para a gente finalizar, uma imagem do Foro Romano lá, né? O território onde, a parte lá da cidade de Roma, onde estão as ruínas desse período do Império, ok? Então encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aí das aulas de Roma. Sigam o canal aqui Amo História, tá? Botei um nomezinho lá agora. O link ainda não é Amo História, mas estou trabalhando para resolver esse problema. Mas sigam o canal e a gente se vê aí nas próximas aulas, ok? Um abraço e até mais.